Esse conteúdo é para você, SDR, que quer alcançar resultados acima da média e se tornar um top performance. Então roda a vinheta e bora começar. Porque vendas é o motor, né? Se você para o seu motor, cara, sua empresa para. Fala pessoal, aqui é o Felipe, eu sou o CEO da Sales Time e nesse canal você encontra toda semana um novo vídeo sobre vendas e tudo o que você precisa saber para crescer o seu negócio. Então já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho, que dessa forma você não fica de fora dos próximos vídeos. Como se tornar um SDR de alta performance? Nos últimos anos, a função de SDR tem sido bem buscada no mercado, principalmente pelo motivo onde as empresas entenderam que é muito mais produtivo diferenciar a área de pré-vendas da área de vendas. Nesse cenário, como se destacar como um SDR? Como conseguir resultados acima da média? É exatamente isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Mas antes eu quero te lembrar que esforço é diferente de resultado. Ou seja, você pode ter um esforço muito alto trabalhando uma estratégia errada que o seu resultado vai ser baixo. Por isso é importante conhecer o caminho para se tornar um SDR de alta performance. Com isso em mente, bora começar. Primeiro passo rumo à alta performance do SDR é entender o que de fato faz o SDR numa empresa. Um dos erros mais comuns que nós vemos aqui é justamente o SDR querendo atropelar o processo e realizar o passo a passo ali também do closer, que é a pessoa responsável por negociar, apresentar e fechar pedido. Consequentemente, enquanto você se dedica a entender como é que funciona o papel do closer ou até mesmo se aventurar nesse papel, você deixa de executar as suas atividades, baixando assim a sua produtividade. Sendo assim, a função do SDR é identificar se aquela pessoa na qual ele está conversando tem o potencial para ser cliente da sua empresa. Como você faz isso? Qualificando essa pessoa com perguntas e critérios. Então lembre, a tua função não é fechar uma venda, mas sim gerar uma reunião de vendas para o seu closer. Guarda bem isso, porque isso vai de encontro com a próxima dica. Conhecer o ICP da empresa. Como nós vimos até aqui, a função do SDR é entender se o lead é qualificado ou não para então buscar uma reunião de vendas. Mas como que ele entende se o lead é qualificado ou não? É através do ICP ou perfil ideal de cliente. Se você ainda não sabe o que é um perfil ideal de cliente, eu vou deixar aqui nesse vídeo linkado um card onde eu explico com mais detalhes. Corre lá conferir depois. De forma geral, perfil ideal de cliente é uma ferramenta que nós usamos em vendas para definir quais são as características da empresa que a gente consegue atender e gerar um bom resultado. Naturalmente, a gente conhece com muita assertividade quais são os problemas dessa empresa, quais são as dores que eu estou resolvendo, quais são os benefícios que eu gero para essa empresa, e aí sim eu consigo criar conexão, gero mais atratividade na conversa. Então você que é SDR, você precisa dominar toda essa definição, porque quando você for conversar com a pessoa, você tem que conversar com ela como se você fosse especialista, e você passa a autoridade, você passa a noção de especialista quando você sabe falar sobre os seus problemas, quando você identifica o cenário atual dela. Então tudo isso te ajuda. E aqui vai uma dica extra, tá? Antes de abordar qualquer empresa, qualquer pessoa, faça uma breve pesquisa. Porque o ICP ele vai te trazer um panorama de qual que é o norte das empresas que a gente precisa prospectar. No entanto, cada empresa tem as suas nuances. E aí, fazendo uma pesquisa, você consegue dar aquele toquezinho de personalização e gerar rapport, né? Conexão com a pessoa e, consequentemente, vai te abrir portas para gerar reuniões. Medo de realizar ligações. Mas Felipe, eu estou trabalhando como SDR e vou ter medo de fazer ligação? Sim, muitas pessoas têm medo de pegar o telefone e ligar. Deixa eu te contar uma coisa. Quando você trabalha com prospecção na função de SDR, principalmente a prospecção outbound, que é quando você vai atrás do cliente sem que ele esteja te esperando, é muito comum você receber rejeições, objeções de vendas. Nós temos medo da rejeição, a gente não quer receber um não, a gente não quer pegar aquele cliente grosso. Então, naturalmente, esse medo acaba fazendo com que muitas pessoas optem por utilizar outros canais, como LinkedIn, e-mail, WhatsApp, e deixam sempre a ligação de lado. Só que a ligação é um dos pontos que mais convertem
dentro do cenário comercial, principalmente na ponta de prospecção. Então, se você deixar de ligar, você ficar postergando aquela ligação, você pode estar deixando ali os seus resultados escaparem pelo ralo. Então, faça a ligação, não tenha medo. E é comum, tá, gente? Principalmente para quem está começando a ter esse medo. E a melhor forma de quebrar esse gelo é você pedir para que o seu líder faça o que nós chamamos de roleplay contigo. Simulações, isso mesmo. A simulação te ajuda a entender como que você vai trabalhar aquelas objeções que vão surgir durante a ligação e, consequentemente, quando você tem o conhecimento de como converter uma objeção, como lidar com uma rejeição, você vai deixando o medo de lado, você vai ganhando confiança. Então, façam roleplays que vocês vão conseguir aí vencer essa barreira. Dominar as ferramentas de trabalho. Parte dos resultados de um SDR de alta performance se deve por conta de uma rotina de trabalho muito produtiva. Para que isso aconteça, você precisa conhecer as ferramentas que existem no mercado, principalmente para a atuação de um SDR, para que você evite fazer tarefas de forma manual, sendo que você poderia automatizar essas tarefas. Em um cenário ideal, o SDR utiliza ferramentas de Sales Engagement para gerenciar suas atividades. Ferramentas como, por exemplo, o Meet Time Flow. Se você ainda não sabe o que é o Sales Engagement, eu vou deixar nesse vídeo linkado um card onde eu explico com mais detalhes o que é um Sales Engagement e eu mostro um pouquinho ali do Meet Time. Essas ferramentas de Sales Engagement foram criadas justamente para atuar dentro da área de pré-vendas, pois nelas vocês conseguem criar cadências de atividades, vocês conseguem ter mais controle em qual fase cada lead está da prospecção e, consequentemente, você consegue automatizar muitas atividades que no dia a dia você acaba fazendo de forma manual, que consome um tempão. Então, se você quer se tornar um vendedor de alta performance, você precisa conhecer essas ferramentas de Sales Engagement. Vou trazer aqui alguns dados de pesquisa para vocês. Uma pesquisa que a MeetTime realiza ali todos os anos, Inside Sales Benchmarking, eles trouxeram aqui, em média, as empresas registraram ali, né, que os SDRs das empresas realizam em torno ali, de 35 a 45 atividades por dia. Isso mesmo, 35 a 45 atividades por dia. Nós aqui da Sales Time utilizamos o MeetTime na nossa operação de vendas, nos nossos clientes. Nós temos operações onde a gente realiza mais de 80 atividades por dia. Mas, Felipe, isso significa que o pessoal está trabalhando dobrado? Não, isso significa que a ferramenta dá esse poder para você. Porque imagina só, você ficar lá no teu CRM, registrando as atividades que você precisa fazer depois de uma tentativa de telefone que a pessoa não te atendeu. Cara, no MeetTime isso acontece de forma automática. Imagina você tendo que ficar criando toda a cadência de contato para cada um dos leads que caem no seu processo comercial. O MeetTime faz isso automático para você. Então, esses pequenos detalhes, quando a gente multiplica por vários leads no final do mês, isso te dá uma boa performance, um ganho de produtividade assim, enorme. Então, se você ainda não utiliza uma ferramenta de Sales Engagement, eu te convido a conhecer pelo menos a MeetTime. Vai lá, vai ter um papo com o pessoal. No mínimo, você vai aprender sobre o que é Sales Engagement e vai conhecer uma ferramenta que pode aumentar muito a sua produtividade. Vou deixar um link aqui na descrição para que vocês consigam bater um papo com o pessoal, certo? Fazer call reviews das próprias ligações. Eu já falei aqui nesse vídeo a importância de realizar ligações para que você consiga aumentar a sua performance. No entanto, é fundamental que você ouça as suas ligações, para que você revise aqueles pontos que você poderia fazer diferente, para que você consiga ter uma evolução contínua. E é nesse momento que as ferramentas de Sales Engagement mais trazem resultados benéficos para a sua evolução. Por quê? Elas gravam as ligações. E, consequentemente, você consegue ouvir essas ligações depois e até mesmo registrar os feedbacks na ferramenta. E o mais importante, nem sempre somente você vai ouvir suas ligações. É importante que o seu líder também ouça as ligações para que ele também te direcione nos caminhos corretos do que você precisa fazer para conseguir ter um resultado melhor e até mesmo te orientar como lidar com uma objeção, como fazer uma abordagem um pouco mais personalizada para gerar impacto com aquele seu potencial cliente. O que eu recomendo para você aqui? Que pelo menos você faça call reviews 3 vezes na semana. Isso mesmo, selecione 3 ligações que você realizou durante a semana e faça essa call review. Uma dica de ouro: quando você identificar uma call review que foi top, excelente,
você vai guardar essa call review, vai compartilhar com o teu líder para que ela sirva de referência para as pessoas que estão aprendendo e até mesmo para compartilhar com o time. A mesma coisa acontece quando você fizer uma ligação um pouco ruim. Compartilha com o seu líder, porque ele vai te trazer feedbacks, vai te orientar ali no que você pode fazer para melhorar, mas também essa ligação vai servir de exemplo para as pessoas entenderem o que nós não devemos fazer ali no dia a dia. Se você ainda está com dúvida sobre o que é uma call review, como adotar isso na prática, comenta aqui, quero um vídeo call review, que se a gente atingir ali pelo menos uns 30 comentários, eu vou gravar um vídeo especificamente, uma aula praticamente sobre call review e como é que você pode aplicar no dia a dia. Dominar metodologias de vendas. O que eu posso te falar sobre metodologias de vendas é que elas podem te ajudar a qualificar o lead de forma muito mais assertiva. Uma metodologia de vendas é utilizada justamente para você criar um padrão de atendimento na sua empresa. E também, o que muito acontece, gente, é que o seu potencial cliente nem sempre ele vai ter consciência do problema, do que está acontecendo na empresa dele. Muitas vezes ele tem só um sintoma. E utilizar algumas metodologias vão te ajudar a conscientizá-lo dos desafios, dos problemas que estão acontecendo ali e que existe um caminho onde ele pode resolver esses cenários. Então, a metodologia ela vai te ajudar aí gerar ou não uma reunião de vendas, porque se você não consegue conscientizar o seu potencial cliente sobre os desafios, ele não vai ter interesse em fazer uma reunião de vendas com o seu time, porque na cabeça dele não tem problema, ele não precisa resolver nada. Agora, provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre Spin Selling, GPCT, Bunch, enfim, uma série de metodologias de vendas. Aqui no canal nós temos uma playlist onde eu falo de todas essas metodologias e eu vou deixar um link aqui para você na descrição também para você assistir depois. Conhecer gatilhos mentais. Minha última dica para que você se torne um SDR de alta performance é conhecer os gatilhos mentais que estimulam o seu potencial cliente a tomar uma decisão de forma mais rápida. Se você ainda não sabe o que é gatilho mental, são pequenos estímulos que ajudam o nosso cérebro a tomar uma decisão. Eles facilitam a tomada de decisão. Nós utilizamos muito gatilhos mentais no dia a dia para conseguir vender. Você também pode utilizar um gatilho mental para conseguir gerar uma reunião de vendas. Então, por isso que é importante você conhecer o teu perfil ideal de cliente, para você saber quais são as dores que movem esse potencial cliente, quais são os desejos que agitam esse potencial cliente para querer mudança. Consequentemente, isso aplicado com alguns gatilhos mentais vão te ajudar a gerar mais reunião. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal que falam sobre gatilhos mentais. Então eu vou deixar aqui nesse card também um link para que você consiga assistir depois e se aprofunde ainda mais sobre como utilizar os gatilhos mentais. Com essas 7 dicas, eu tenho certeza que você estará no caminho certo para se tornar um SDR de alta performance. Para te ajudar a começar, eu vou indicar aqui um próximo vídeo para que você consiga construir um script de vendas infalível. E aí, bora continuar os estudos? Te vejo nos próximos vídeos.